Certa vez eu discuti na internet com um maçom, grau 36 da maçonaria, segundo ele mesmo, que eu não sei se é verdade, eu acho que é mentira porque era muito burro, e uma conversa muito esdrúxula, na verdade. Da verdade, é que eu respondi um comentário dele, que ele fez, não sei em que diabo de postagem, sobre questionando que os bons, se chegam para fazer o bem, eles usam meios ruins, e por isso o bem é relativo, porque se nós conseguimos alcançar o bem por meios ruins, nós estamos fazendo mal, e não sei o que, e não sei o que. E, então, para responder essa anta, vamos começar pelo seguinte: pela contradição de termos, quer dizer, se o bem é bom e o bem é aquilo que funciona, e de fato funciona e de fato existe, como nos coloca o senso comum, né? Nossa capacidade de enxergar as realidades mais óbvias sem auxílio da dialética, então o bem naturalmente tem meios bons para chegar até si mesmo e funcionar devidamente. As coisas más, quando atingem as coisas boas, muitas vezes são aquelas coisas que funcionam até um certo momento e depois ocasionam mal, justamente por estarem incompletas em essência. Né? Só o bem produz o bem, o mal não produz o bem. Né? Ou você tem certos resquícios de bondade no mal, entende? Certos resquícios, mas agora a causa daquele mal, sabe? A meta daquele mal é produzida e não produz o bem. Então, portanto, mesmo que se utilize de meios maus para fazer o bem, você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Né? Exatamente naquele ponto específico que você está fazendo mal. Né? E, de qualquer maneira, esse bem que você atingiu provavelmente é muito superficial e muito raso. E provavelmente passa. Né? Agora, de qualquer maneira, esse tipo de discussão é muito trouxa, porque todos nós sabemos que o bem é algo sublime, né? O bem, com B maiúsculo, né? É algo sublime e que é difícil realmente de entender e, entretanto, existe no mundo, né? Veja, todo mundo sabe que é mal certas coisas, todo mundo sabe que não é mal certas coisas, e todo mundo sabe que as coisas más funcionam, quer dizer, as coisas boas funcionam, né? Por exemplo, uma sociedade onde o homem pode matar o homem, funciona? Não. Onde as pessoas podem se roubar? Não. Onde não se tem moral sexual? Não. A sociedade rapidamente morre e todo mundo... E não se tem mais família, né? E as pessoas vão ficando doentes e ademais, quer dizer... Ou seja, o bem é sempre aquela realidade que funciona, né? E o mal é sempre aquela realidade que puxa o não funcionamento. Então, eu acho essa proposta de discussão do maçom extremamente burra. Na verdade, eu sei por que está discutindo isso aí. Porque ele provavelmente pega alguns conceitos cabalísticos de que o bem e o mal são dois braços da unidade, o Deus oculto, e que se usa desses dois meios para chegar ao seu fim. E, portanto, não existe bom nem mal, porque se nós somos uma partícula do bem, né, do ser oculto, e, portanto, somos o ser oculto, só que em menor quantidade, então nós também somos em menor quantidade a capacidade de fazer o bem. Ou não o bem, aliás. A capacidade de fazer aquilo que nós queremos. Né? E o Deus aqui ele não é bom por um reflexo de sua essência. Ele faz o que ele quer. O que ele faz é bom. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Então, portanto, não se é conexo. É uma argumentação muito sem sentido e muito rasa. Né? Entretanto, nosso amigo Pluvael, que era o nome do tal do maçom, né? Tal do maçom, que eu não acho que era maçom, continuava nos seus discursos. Só que o bicho era muito burro. Por quê? Porque ele mandava um textão pra te ler pra depois responder. Isso é falácia de quem? Falácias de Protágoras, né? Protágoras falava demais, né? Falava um discurso tão grande que nossa capacidade de memória não conseguia lembrar das partes do argumento. Não tem como responder, né, pô? Se você tá, ali no caso era o Threads, né? Se você tá no Threads do Instagram, você tem que ter a mínima capacidade de resumir as suas argumentações em curtas palavras, né? Senão fica impossível de se responder. Outra falácia da qual ele usava era a falácia de Lísias, quer dizer, eu vou falar das coisas sem defini-las, e vou falar muito. Aí parece que eu tô certo. Né? Ou seja, em nenhum momento da discussão ele definiu o que era bem. Então ele não abarcou completamente todas as complexidades da concepção do bem. Aqui eu também não abarquei, na verdade. Tem muito mais para se falar sobre. E a refutação parece às vezes meio superficial. Mas é porque se ele não abarca a complexidade do tema que é o bem, então por que eu vou abarcar também? Eu vou pegar as contradições que ele deixa no ar e vou contrapor a ele. Porque, no final das contas, o discurso dele é desconexo, né? E não vou argumentar filosoficamente. Eu vou simplesmente dar um chega pra lá.
Porque se você discute com uma pessoa dessas, você entra como se num campo minado. Você não sabe onde é que tá a mina, onde é que vai explodir as coisas. Justamente porque o autor da falácia, né, o sujeito que está fazendo essa falácia, muda as suas concepções a todo momento. Então, uma hora para ele bem é uma coisa, outra hora é outra. Assim ele vai adaptando conforme é necessário para te fazer parecer errado. Até que consegue te confundir e pegar para ele. Eu deixei o sujeito sem palavra nenhuma, o cara ficou louco, né? Ele começou a me perseguir, o cara começou a comentar que nem louco nas minhas coisas. É. E o filho da puta queria que eu fosse discípulo dele ainda. E eu só dando chega pra lá, né? E rindo pra caramba. Até que ele ficou sem graça, que quando eu respondi que ele falou que eu não tinha nada pra fazer, eu falei que eu tava estudando. Mas que achava engraçado responder ele. Aí ele ficou sem graça e parou. É foda, né? Mas é isso aí, quer dizer. Ou seja, se o bem existe, e de fato existe, isso não é nenhuma questão para se colocar em contradição, é simplesmente um fato, é inegável, né? Então, se o bem existe, então ele se vale de bons meios para chegar a si mesmo. Uma outra coisa dessa discussão que foi colocada errado é simples, quer dizer, o mal foi atraído a determinadas coisas. Então o seu Pluvael partia do princípio que destruir é mal, mas destruir não é mal. E se uma construção se baseia por tijolos falsos, eu destruindo vou ser mal? Não. Eu destruindo vou fazer o bem, eu vou fazer as partes boas se conectarem de novo, né? Ou seja, o ato de destruir não é mal. O ato de destruir é criado por Deus, né? O mal na mente de Deus existe apenas como possibilidades, não para ele, mas para nós. Por quê? Porque Deus nos quis livres para fazer o que é certo. Mas para fazer o que é certo, não o que é mal. Então, portanto, se nós acessássemos, se nós, no pecado original, acessamos as oportunidades, como se diz, as realidades, as possibilidades de realidades mal organizadas na mente de Deus, e botamos em nós, né? Porque isso era possível para nós desde o início. Né? É claro que isso é um pouco contraditório, porque o bem, se o bem é Deus, né? Já revelando um pouco mais do assunto, se o bem é Deus, então o bem é naturalmente meio incompreensível. E junto da liberdade, que depende de uma série de contradições, entre aspas, né? Que são muito difíceis de se remediar, é muito difícil de se entender essa questão. Justamente por envolver o entendimento perfeito da essência de Deus, né? Se eu vivesse num mundo onde Deus fosse completamente entendível, Deus não seria Deus e me matava. Por quê? Muito simples. Se Deus é perfeito, e é perfeito além de tudo, então ele não cabe na minha cabeça, porque eu não sou perfeito. Então ele é muito pequeno, ele não é Deus. E como esse mundo pregou a necessidade da existência de uma perfeição sublime, então esta perfeição não pode ser entendível. E é a maior graça do mundo não entender a Deus. É a melhor coisa do mundo. Né? Eu entendo de Deus o que Deus quer que eu entenda. Nada mais. E se ele é perfeito mesmo, ele é infinito. Então as verdades que se encontram nele são infinitas, inabarcáveis. Tanto que a possibilidade de existência das coisas é infinita. Ou seja, nós, seres finitos, não abarcamos o infinito. Isso é a nossa alegria, nossa grande alegria. Né? Se o finito conseguisse abarcar o infinito, nós estaremos fadados a uma existência realmente desgraçada. Né? Agora, nessas coisas, nós vemos então que o seu Pluvael pegava a ação de destruir, né, como sendo algo ruim. Na verdade, a ação de destruir só é ruim se eu destruo bem, ou seja, se eu desorganizo as coisas. Né? Se eu pego nas possibilidades da mente de Deus, que são para a destruição das coisas, né? Das coisas boas e criadas com ordem. Lembrando que essas possibilidades não são para Deus, porque Deus é perfeito, então ele não tem possibilidade de fazer o mal, entende? Se ele é o mais perfeito do mais perfeito, ele nem tem como. Né? É claro que, vamos assim dizer, isso é um pouco estranho de se dizer, mas um Deus perfeito e sumamente bom não tem como fazer o mal, evidente. De qualquer maneira, esse foi o vídeo então. Eu zoei pra caramba da cara do Pluvael, achei muito engraçado, né? Eu enumerei pra ele as falácias que ele mesmo fazia, depois ele tentou me puxar pros discursos herméticos dele, eu expus o princípio do hermetismo, da cabala dele, e ainda ri da cara. E o bicho ficou louco, né? Até dar o desfecho que eu disse que deu. Mas é isso, meus amigos. Eu tô tentando gravar agora pra aparecer aqui. Eu não consegui ainda ajustar essa câmera, esse diabo dessa câmera, mas qualquer dia desses eu consigo, né? Até mais. Caralho.